começou por um trabalho diferente que nós fizemos na base. Eu nunca gostei de política, né? Nunca tinha discutido política. Hoje, queira ou não queira, eu sou político. Mas na minha época, eu fui perceber que me usaram quando eu assumi um cargo importante que foi na base. Importante entre aspas, porque eu era um simples assessor, que era um diretor, mas mudou a nomenclatura. O Andrés, quando foi presidente, ele mudou a nomenclatura de todos os diretores do clube, passaram a ser assessores. E os que eram vice-presidente passaram a ser diretores. Então eu fui assessor, que era antigo diretor. E aí um cargo não remunerado? Não remunerado. Nenhum cargo lá é remunerado. Todos são estatutários. Diretoria, todos são estatutários. E aí eu fui perceber que quando eu fui para um cargo importante, que eu comecei a mexer numa ferida, eu vi que eles me usaram porque eu tinha votos dentro do clube. Assim como ganhei a eleição com quase 70%. E aí, ali no trabalho, quando eu assumi a base, tinha jogadores que tinham 5%, 10%. O resto era tudo empresário, família. E a gente começou a mudar essa situação. Elevar para 70%, 80%. É tanto que o Pedrinho, a maior venda da história do Corinthians, o primeiro Pedrinho, eu que segurei, eu que fiz o contrato de 70%. Então a gente começou a fazer um trabalho bom. E ali, na nossa gestão... Pedrinho que foi pro Galo, depois saiu do Galo e voltou. Pro Shakhtar, foi pro Shakhtar, depois voltou pro Galo. 100 milhões de... 160 milhões de reais. 160 milhões de reais. E ali, o Pedrinho foi o que fiz o contrato, eu que segurei. Na época, o Márcio Zanardi, diretor, eu queria segurar esse menino, vão mandar o menino embora. Eu falei, como? Se você... E eu sou diretor, vai segurar, pode segurar. E aí o moleque começou numa ascensão na base e ele era reserva, hein? Nós tínhamos um sub-17 maravilhoso. Fomos campeão do mundo, lá em cima do Barcelona. Campeão da Copa do Brasil. Donelli estava nessa aí, não estava? Não, Donelli era sub-15, a gente era sub-15. Tava o Léo Jabá, sub-17, né? Tava o Carlos Augusto, que era reserva também, que agora seleção. Tinha o Léo Jabá, Pedrinho, Matheus Pereira, que estava no Barcelona, estava no Juventus. Tinha uma garotada fera. Tinha o Maico também subiu logo em seguida. Então, assim, a gente foi campeão de tudo. E ali o meu nome começou a crescer pela administração. Começou a falar, você tem que ser o presidente, você está mudando a história. Qual era a tua relação com o Andrés nesse momento? Eu comecei, quem me levou para o conselho foi o André Negão, porque eu era... Olha aí. Eu fazia parte ali, a gente tem um departamento do Canindé, que a gente chama de Canindé, que é o maior colégio eleitoral do clube. São 13 turmas, cada turma tem mais ou menos 60, 70, 80 associados em cada turma. E todos votantes. É o que sustenta o clube, sol, chuva, frequenta o clube, porque a gente joga futebol de segunda a segunda. E ali eu tinha um carisma, porque ali eu jogava pelo Interclube, jogava pelas turmas, jogava pelo Master. E ali eu fui perceber que quando ele me levou para o conselho, eles precisavam do meu voto. Eu arrastava alguns votos, como provei. Você tinha uma popularidade. Tinha uma popularidade, como tenho até hoje. Então ali eu arrastei voto. Aí quando eu fui para a direção da base, que eu comecei a mexer em algumas situações, aí começaram a virar meu inimigo. O Andrés pediu minha cabeça. E ali eu saí do grupo deles, que não era grupo, porque eu nunca fiz política. Entendi. E até então eu era assessor, eu era diretor, então você não participava administrativamente. Aí quando você vai para a base, que é um departamento forte, especial, onde formação, onde dá muito dinheiro para o Corinthians, e aí onde eu comecei a me isolar. Ô presidente, hoje a base ela está também sendo muito falada, né? Pela quantidade de contratações de jogadores da base. Publicamente isso já foi noticiado em vários momentos. Como é que funciona isso dessas contratações? Como explicar essas contratações? Então, você viveu isso, você sabe como funciona. A gente 87, né? A gente perdeu grandes jogadores porque você não dá oportunidade. Passa ali, você não dá oportunidade, vai embora. Sim. O que a gente faz, e eu como diretor de base, graças a Deus foi um sucesso na nossa gestão, e o Claudinei Alves era o meu assessor na época, que eu coloquei ele como diretor por ele ter vivido essa época comigo de base, então eu via ele como um bom diretor para fazer um bom trabalho. Aí falam 87 contratação, não existe nenhuma contratação, existe parceria. Tem prejuízo? Tem, porque você tem que dar uma ajuda de custo de 500 a 1.500 reais. Você tem que apostar naquilo, mas você faz um contrato de formação de 3 anos, com 1 ano você pode mandar embora se não evoluir. E o garoto precisa de um tempo de adaptação, porque jogar no Corinthians a camisa pesa. Então foram 87 parcerias que nós fizemos. O Corinthians nunca, e eu sou contra, eu jamais vou dar um dinheiro para um jogador de base. Porque o Corinthians é um dos clubes mais procurados para avaliação, para querem jogar no Corinthians. Quando eu assumi a base, tinha 1.000 e poucos garotos para fazer. A gente botou as avaliações tudo em ordem, montamos o departamento e foi feito isso na base. Mas então, 87 é um número elevado. Mas foram 56 mandados embora, Chico, e tinha mais 32 para mandar agora, tem uma lista lá. Ninguém fala isso. Você dá oportunidade, você vê uma pessoa... Você dá uma oportunidade para ela e o meu tempo eu chegava a deixar garoto 9 meses fazendo avaliação. Porque eu era da seguinte opinião com o meu treinador, por conhecer um pouquinho... 9 meses, presidente, para avaliar? Não, Denilson, ele tem uma crescente, ele vai um tempo de adaptação. Sim. Aí tem aquela história do treinador. Pô, meu diretor, esse aqui chegou com igual que está aqui. Então ótimo, você manda o que está aqui embora, porque o que chegou igual ele vai evoluir. O que está aqui, se não evoluir até agora, não vai evoluir. Então você dá oportunidade para esse que chegou agora.
Porque você começa a bater de frente, mostra que você conhece. Por isso que a gente foi vencedor de tudo e montamos um time. E todos os meus jogadores sub-17 foram profissionais. Todos viraram. Todos. Então, essa é a oportunidade que você tem que dar. Não tem essa de que chegou igual. Se chegou igual, manda o que está aqui e ir embora. Porque o que chegou aqui, já chegou da forma que está aqui, sim. Ele vai evoluir, porque ele vai ter um tratamento especial. Não tem impacto financeiro? Não, nenhum. É tanto que fizemos agora a maior venda da história do Corinthians de um jogador de base sem dar um chute no profissional. Que foi o Denner. Vai chegar a quase 15 milhões de euros. Nossa, mais verdade, que o Arana. Denner nem jogou, Acabei de recusar o Guinegão agora, que inclusive o Dorival falou, presidente, segura. 14 milhões de euros. Eu não vendo jogador barato e provei isso com a venda do Wesley, que fiz a maior venda, que era 8 milhões, eu não tinha R$1 no caixa, Chico. Não tinha R$1 no caixa, chamei o empresário do Wesley. Confia em mim. Pô, ele não vai jogar, o treinador não gosta dele. Confia em mim, espera. Fiz a maior venda da história do Corinthians com o Wesley, 25 milhões. Só não vendi mais porque começou a ter um problema, acabamos vendendo. Mas eu não tinha R$1 no caixa e segurei. Comecei a valorizar a venda de atletas do Corinthians que vendia muito barato. Olha aí, quando o Corinthians vendeu um jogador por quase 15 milhões de euros de base? Nunca. Fizemos a maior venda do profissional e fiz a maior venda da base. Fomos campeão. Há 7 anos não era campeão da Copa São Paulo. Fomos campeão da Copa São Paulo, vice-campeão no ano seguinte, com um dos times mais jovens da história do Corinthians. É tanto que hoje a gente tem 6, 7 garotos no profissional com 17 anos, com 16 anos. Tem zagueiro lá com 16 anos treinando. Goleiro agora treinando com 16. Garoto treinando bem com 16 anos. Nunca teve isso, Chico. Estamos valorizando. Esses garotos chegaram... Qual a oportunidade que eles tinham antes? Agora tem. Então você tem que dar essa oportunidade. Você não tem tanto custo. E olha aí, esse garoto que vendeu agora, ele vai pagar a base aí durante 4, 5 anos. E nós temos até a última Copa São Paulo mesmo, conversando com o presidente, pô, vocês têm time agora para 4, 5 anos. Porque é a formação, ainda estávamos ganhando 2-0 do São Paulo. Só perdeu por falta de maturidade, porque era só a torcida do São Paulo a pressão ali. Mas o Corinthians no primeiro tempo era para matar o jogo ali. E com o time mais jovem da história das Copas São Paulo do Corinthians. Então você vê a evolução. Aí criticam, porque só batem. É uma coisa orquestrada, cara, uma coisa nojenta. Só batem o que está fazendo, mas não batem o que mandou embora. Nós fizemos uma parceria de 87, mas mandamos 56 embora e agora tem uma lista de 32, ou seja, nós vamos mandar mais embora do que nós contratamos para abrir espaço para os outros. É aí que a base do Corinthians está começando a ser formada. Mas ninguém fala que há 7 anos não ganhou nada. Só que quando a gente assumiu, eu tirei os garotos de um hotel, botei no melhor hotel, fui buscar um patrocínio no primeiro dia. Todo ano eles conseguiram um patrocínio na camisa, enfeitando. Um patrocínio que eu botei no calção foi todos os patrocínios deles. E pagamos o melhor hotel para a molecada da base. Fui lá, viajei 24 horas, não dormimos, saí de lá de madrugada, peguei estrada para o outro dia trabalhar, para dar estrutura para a garotada, palestrei. Coloquei ex-atletas dentro da base, porque tem um olho clínico, quem jogou sabe disso. A forma de bater na bola, a forma de melhorar a formação do atleta. Entendeu? Botei o Nilson lá para coordenar o ataque, botei o Batata para coordenar a defesa. Tem lá o Dinei, tem o Pingo que jogou, tem o Célio Silva que jogou defesa, para orientar, ensinar e olhar a garotada, para que também não seja só a comissão técnica, para que tenha pessoas especialistas também que entendam disso, para não ter nenhum tipo de erro. E eu só assino um contrato de base depois também de 6, 7 assinaturas. Depois do treinador, depois do avaliador, depois do gerente da base, depois do diretor executivo, depois do diretor, depois do jurídico, depois sou eu. Não assino nada em branco, não assino nada que não tenha toda a autorização, cara. Internamente, isso obviamente deve ser discutido, né? Porque eu volto a falar que eu sou uma parte que o sentimento não está envolvido, né? Porque o Chico ele fala bastante sobre o Corinthians, conhece muito mais do que vem a contar, muito mais a par do que está acontecendo com o Corinthians politicamente falando do que eu. Mas quando você está falando de base, aí eu me sinto assim na obrigação, porque eu passei por base, né? Fiz minha base toda no São Paulo, e ali existia essa questão também, o jogador que está aqui há muito tempo, se ele não evoluiu, está chegando com uma possibilidade de crescimento. Esse tipo de narrativa não tem problema nenhum. O que eu quero saber é o seguinte, existe essa reunião com as pessoas que estão envolvidas com esse departamento de base para tomar esse tipo de decisão de quem vai ficar, de quem vai embora, quanto gastou, quanto não gastou? Porque quando a gente lê a notícia, a gente fala, cara, não é possível que o Corinthians fez isso, no meu ponto de vista. Sim. Deve ter uma discussão interna, né, para tomada de decisões. Tudo que sai, Denilson, é orquestrado. Não é nada verdade disso. Como eu falei, só batem todo dia, contratou mais um, contratou mais um. Mas não está falando que saiu mais um, que saiu mais outro. Ninguém fala isso.
Então, se fosse assim, estaria inchado com 500 jogadores lá. A média de jogadores de base é 220, 230 desde as categorias. E outra, se incluiu agora também o sub-12 e sub-14, que antes não tinha torneio para isso. Hoje existe. Ah, contratou 400 funcionários. Aonde? Manda embora, então, quem se contratou os 400 funcionários. Então, eles jogam todo dia uma narrativa para manchar a imagem. Agora, prova alguma coisa desse sentido. Então, existe toda essa... Eu soltei um controle antes, já bem antes, de uma economia geral, para que eu pudesse ter mais condição de investir no profissional de 30% em todos os departamentos. A base é a mesma situação. Só que a base ela está formando. A base nunca teve tanto jogador de base no profissional como está tendo na nossa gestão. A gente tem em média 15 jogadores de base, Denilson, treinando o tempo todo com o profissional. Zagueiro de 16 anos que está enchendo os olhos da comissão técnica. Goleiro de 16 anos. Eu vi ele pegando um pênalti do Yuri lá outro dia. Fiquei encantado. Então você vê a evolução, é o trabalho que está sendo feito. Não só com ex-atletas, mas com uma comissão, com um gerente executivo de base que eu coloquei, que nunca teve. Então, sim, são pessoas especialistas que se reúnem o tempo todo para desinchar, para mandar embora. Ó, esse aqui a gente já deixou tal tempo, dá para liberar, pode liberar. Às vezes tinha ligações. Tem algumas coisas políticas que me ligavam, mas não evoluiu, pode mandar embora. Não tem, a gente não tem nada com ninguém. Ao contrário. Não pode ficar usufruindo sem ter uma evolução, não pode ter gasto para ajudar A ou B ou C. Isso eu sou contra, sempre deixei muito claro. O que você achou do desligamento do Chicão e do Batata semana passada? Cara, assim, eu sou totalmente contra, que são pessoas capacitadas que vinham fazendo um bom trabalho, está sendo provado aí. Mostra alguma coisa que esses caras fizeram de errado. A partir do momento que você tem esse número de atletas num profissional, que você vem desenvolvendo um bom empenho, cara, o que tem de errado? É isso que eu queria entender. Mas é uma decisão política também. Política, ser, isso né? é política. Porque... Aliás, eles estão fazendo isso com todos que eram da minha gestão. Sendo que não podem fazer, cara. Estatutariamente eles não podem fazer, porque eles estão lá interinamente. Até o prazo que eles deram aí, que é errado, do dia 9 de agosto, para que se tenha uma Assembleia Geral. Estourou que é a 60 votação dias, né? Estourou 60 dias. 9 de Eles agosto. ampliaram 15 dias a mais. Teria que ser até o dia 31 de julho no máximo.